Celina Bredman. Hoje em dia eu tenho um coffee shop, então eu sou empresária e paixões são muitas. Cozinhar, família, eu amo viajar. Eu viajo bastante e isso me encanta, porque cada lugar que eu viajo eu conheço uma cultura diferente e sempre trago para mim um aprendizado, sempre. A minha infância foi muito triste. Eu sou filha de pais que tiveram 7 filhos. Eu não gosto muito de falar da minha infância, porque na verdade a minha vida começou depois dos 12 anos. Com 12 anos eu fui morar com uma família judia. Eu trabalhei e fui criada por eles. Com eles eu aprendi tudo que eu sei hoje de empreendedorismo, porque eles vieram imigrantes de Israel. Cresci com eles e aprendi muito. Eu vi essa família, de uma família humilde quando eu entrei, hoje ser uma das famílias mais ricas de São Paulo. Então eu acho que com eles eu aprendi essa força que eu tenho de achar que nada é impossível, que tudo que você quiser na vida você consegue. Estar aqui hoje falando com você já é uma virtude e tipo um sonho realizado. Eu estava noiva e meu noivo chegou e falou: Celina, por que a gente não tenta ir embora para os Estados Unidos? Eu falei: mas como eu vou deixar minha família aqui? Não sei, eu não sei como seria isso. E eu já tinha viajado muito fora do país. Eu não sei se eu estava identificada para mudar de repente. E ele falou: não, a gente vai ter que ir. E ele tinha alguns amigos aqui e a gente fez um casamento todo envolvido para realmente vir embora, uma despedida. Desse casamento a gente já sabia que a lua de mel a gente viria para cá para ficar. Quando chegamos daqui, eu arrumei um trabalho numa loja brasileira. Eu percebi em poucos meses que eu era uma vendedora nata. A minha paixão por brigadeiros surgiu de uma maneira muito especial, muito diferente, porque como a gente abriu a loja e a gente tinha uma pessoa que fazia pra gente os brigadeiros e os bolos, e essa pessoa decidiu um dia antes de uma festa que ela não ia mais fazer brigadeiros. Como assim? Eu não posso fazer, eu não sei fazer brigadeiro. Ela falou: não, é fácil, coloca os ingredientes lá e vai dar tudo certo. E eu achei que poderia ser fácil mesmo, e eu fiz os brigadeiros, só que não saiu perfeito, não era do jeito que eu queria, mas eu gostei de fazer. É uma coisa que eu falei: nossa, é tão bom fazer isso, né? Foi aí que eu comecei a estudar, e pelos meus estudos eu comecei a desenvolver a minha própria receita de brigadeiro, e esses brigadeiros viraram famosos na minha região. Todo mundo já sabe qual é o segredo do brigadeiro Celina Brigadeiro. Através desses brigadeiros, eu acabei fazendo vídeos sobre eles, ensinando a minha receita, o meu segredo, sim, para realmente ajudar outras mulheres. Eu não tinha os caminhos que hoje eu dou para pessoas aprenderem. Eu facilito a vida dela para ela até começar um negócio vendendo brigadeiros. A ideia de abrir o Araras também é outra pergunta muito importante, porque aí começou tudo. Eu trabalhava nessa loja, essa loja era bem pequena e ela cresceu. Em um ano a gente tinha 3 lojas. Lá eu conheci a Liz Marina Cardoso e a gente se tornou grandes amigas. Quando ele fechou a loja, eu fui trabalhar numa outra loja, uma delicatessen francesa, e lá eu também fiz essa pessoa crescer o business dele, mas eu falei: por que eu não posso ter o meu business? E aí nisso chegou a minha amiga, ela é paraguaia, ela foi embora para o Paraguai e ela voltou. A gente sempre se falava. Quando ela voltou, eu falei: a gente tem que abrir um negócio nosso. E a gente começou a pensar em abrir um business juntas. E saindo pelas cidade ali de White Plains, onde a gente vive, eu sempre buscava
um café bom, e eu vi que lá não tinha um café maravilhoso igual o nosso do Brasil. Eu sempre falo que nada é impossível mesmo, porque essa loja já era um ponto que estava fechado há muitos anos e a gente alugou essa loja, só que a gente não tinha nada para pôr dentro da loja. E num dia, a gente trabalhando nisso, o que a gente ia fazer? Reformando a loja, dando uma carinha nova para a loja. A gente, num domingo, dia 14 de dezembro, no meu aniversário, a gente subiu, pegou a nossa cafeteira e descemos com a cafeteira, um forninho caseiro, fizemos pão de queijo e abrimos a loja nesse dia. Desse dia em diante, a loja só cresceu. Foi uma bênção muito grande porque a gente foi percebendo a força da mulher. Naquela rua só tinha mulher, as donas dos estabelecimentos, e uma ajudava a outra, a gente mandava cliente para elas, elas mandavam cliente para a gente. Um ano depois fomos procurados por New York Times. Quando isso aconteceu, tudo mudou na nossa vida, porque daí a gente foi procurada para vários jornais ali da região, inclusive fomos Best Westchester de café, o melhor café de Westchester em 2019, e é uma grande virtude porque hoje somos muito conhecidos, é só alegria, graças a Deus. Se eu tive dificuldade para empreender, eu acho que toda empreendedora, ela passa por uma fase de muita dificuldade. A dificuldade, ela vai existir sempre. Até hoje tem dificuldades. E a maior dificuldade que a gente teve quando a gente abriu a loja foi com a fiscalização, porque a gente não tinha noção do que é você ter um negócio de café, que você trabalha com alimento, você está trabalhando com a vida de outras pessoas. Daí para frente você vai lidando com as dificuldades, mas diferente. Cada dia é um dia, são processos. Garra, força, disciplina, metas. Você tem que sempre fazer suas metas. Você tem que acreditar que aquilo vai acontecer e você tem que batalhar. Todo dia é uma batalha para um empreendedor. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, são pessoas diferentes, situações diferentes. Se você sabe trabalhar com isso, lidar com o seu cliente, e sempre o segredo, a gente saiu no New York Times Smile, porque você entra na loja e você sai rindo e as pessoas não entendem, porque muita gente que não conhece a gente está entrando na loja e está saindo rindo e fala, eu também quero entrar nessa loja e sair rindo, porque a gente trabalha com o coração. Eu e a Marina, a gente sempre fala para os nossos colaboradores isso. Quando um cliente entra, cada um é diferente. Então, você conhecer o teu cliente faz você crescer dentro do seu estabelecimento. Por isso também hoje somos muito procurados lá para toda a região, inclusive até pela prefeitura, pelos acontecimentos, os eventos, sempre o Araras, porque eles sabem que lá eles podem contar com a gente. Preconceito por ser mulher, eu não, a gente nunca sofreu esse preconceito, mas a gente sofreu um pouco de preconceito por ser imigrante, isso sim. Porque ali nos nossos ambientes fomos a primeira imigrante a abrir um estabelecimento ali. Isso pra gente não foi nenhum problema. A gente superou esses preconceitos e mostramos que sim, somos mulheres capazes de realizar os nossos sonhos, objetivos, dar emprego para outras mulheres, também ensinar a empreender. Eu tenho um propósito de vida, né? Eu acho que tudo que você faz e você usa o seu propósito, ele vem muito natural. Então, hoje em dia, eu acordo, eu agradeço tudo a Deus, tudo que eu tenho, eu desço para a loja e eu já sei que o meu propósito ali é fazer o meu melhor. E eu também administro a loja, então cada projeto nosso faz parte da gente crescer. A gente está pensando em expandir, a gente está pensando sempre em crescer a loja. O nosso Araras, ele tem potencial para isso. E agora nosso propósito maior é levar isso para outros estados. Outros estados conhecer o sabor brasileiro do café, do verdadeiro café maravilhoso que é o café Araras. Empreender na pandemia, pra gente foi uma experiência muito grande. Por quê? Porque
todos estavam fechando. Na fase do pico da pandemia, o medo tomou conta de todo mundo. Então era você por você e Deus para todos. Mas não foi assim na loja. A gente se uniu, então a gente servia café para os hospitais, a gente fazia delivery de cafés e salgados e pão de queijo e lanches para os hospitais da Redondeza. A gente ajudou com cestas básicas para as pessoas que não tinham condições. A gente se uniu com uma igreja de Monverno, com o pastor Edson e também com a Cíntia Corsi de um grupo de Westchester, para ajudar essas pessoas. Então eles nos ajudavam também, porque muitas pessoas, isso começou a dar uma repercussão grande. Então a gente fazia umas cestas especiais com os nossos produtos. Na pandemia muita gente fechou, sabe? E a gente viu no delivery ali uma forma de crescer. Então foi uma fase difícil, mas a gente superou e a gente cresceu na pandemia. Eu digo que enquanto muitos fechavam, a gente abriu o nosso coffee shop ali. Pra gente foi possível pelo trabalho grandioso que a gente fez nessa fase. Ser capa do New York Times. Eu acho que sonho de um empreendedor é ser capa do New York Times. Quando você empreende, você fala, será que um dia eu vou ser descoberta pelo meu café, pelo meu brigadeiro, eu vou ser descoberta pelo lanchinho que eu faço? E quando o New York Times bateu na nossa porta, foi uma coisa tão simples, porque a verdade ele foi tomar café numa deli que tinha um pouco distante ali da gente, e a garçonete falou no ouvido dele, vai numa loja que tem aqui das meninas das Araras, que é o melhor café que tem aqui em Westchester. E ele chegou na loja, encontrou a gente, encontrou os bolos caseiros, alfajores, os brigadeiros, encontrou uma loja simples, mas ele viu algo diferente e ele experimentou o café. E ele viu que tinha alguma coisa, que aquele lugar tão pequeno, tão simples, poderia ser uma coisa grandiosa. E ele começou aí dia após dia, durante uma semana, e aí no último dia ele ligou lá na loja. Ele ligou e falou, olha, eu sou Steve do New York Times, eu estive aí observando vocês, gostei muito do ambiente, vocês sempre sorrindo, atendendo o cliente, eu quero fazer uma entrevista com vocês. Quando aconteceu isso, eu nem estava na loja, eu estava no Havaí. E ele fez a entrevista com a Marina, minha sócia lá na loja, foi lá, filmou, era a época da Copa do Mundo, e ele ficou impressionado com a nossa história, de como a gente começou. Ele foi lá entregar o jornal pra gente, a gente já não acreditava. A gente nem sabia como corresponder com isso. É uma coisa que você quer, mas você fala, não, isso tá muito longe. Por isso que eu falo que o impossível não existe. Não existe o impossível. E desse dia em diante, só abriu portas pra gente. Você ser capa do New York Times, imigrantes, Nova York, é grandioso. Hoje, como funciona o Araras? Como eu disse para você, o Araras cresceu. Então, quando você abre um estabelecimento pequeno e em pouco tempo ele cresce e você fica um pouco receoso e você fala, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo? E aí você fala, eu tenho que fazer mais. Eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que investir mais. O que eu posso melhorar? O que o cliente vem buscar aqui no Araras? Então, por isso, hoje temos 7 pessoas que trabalham na loja, 7 mulheres, e a gente procura fazer sempre o nosso melhor, estudando, dando oportunidade para nossos colaboradores também estudarem. Então, a gente sempre fala para elas, um dia você vai ter o seu negócio. Eu hoje empreendedora, como eu disse para você, a gente não fica estacionada, a gente sempre quer mais e buscar conhecimento é tudo. Eu sempre falo que conhecimento, estudar é crescer. Quando você estuda, você sempre aprende algo. Então eu sempre estou procurando fazer cursos, mentorias, tenho sim meus mentores, acho que isso é super importante. Eu sou mentora também no meu curso, então eu sei o quanto é importante, porque nisso você aprende muito mais. Você tem que sempre estar de olho em quem é maior do que você, de quem está diante de você, de quem está na sua frente. E não paro de estudar, não. Eu acho que para chegar onde eu quero, eu vou ter que estudar muito ainda.
Quando a gente abriu a loja, eu e a Marina, o nosso sonho é que nossos filhos tivessem orgulho da gente. Porque somos imigrantes, eles nasceram aqui. Então, que a filha dela, que é a Leli, e o meu filho Brandon, tenha orgulho. Nossa, minha mãe é uma empreendedora. E aconteceu uma coisa muito legal, que meu filho fazia o high school ali mesmo em White Plains, e teve um jogo muito famoso ali no estádio da escola dele. Quando ele viu os copos dos araras assim, subindo, todo mundo com o copo do Araras. E ele falou, nossa, é o coffee shop da minha mãe, é o coffee shop da minha mãe. Então, pra gente hoje, o orgulho que a gente tem é eles ter o orgulho da gente, falar, se ela pode, eu também posso. Isso é pra ele uma virtude. Então ele sempre fala, mamãe, você é uma mulher empreendedora, mamãe, você é, nossa, eu me inspiro em você. Isso pra mim é sabe, uma injeção de ânimo, assim, falar, eu tenho que continuar, muito legal. A Celina, fora do trabalho, eu gosto muito de caminhar. Eu faço caminhada todos os dias, inclusive é até engraçado, porque quando eu estou caminhando, como a maioria dos nossos clientes são nossos vizinhos, né? Então eles sempre encontram, e quando eles não me veem, porque às vezes eu mudo os horários, eu não te vi caminhar hoje, você já caminhou, e eles buzinam, oi Celina, oi Araras. Então é muito legal, mas eu adoro caminhar de manhã. Então eu acordo, tomo meu café, vou pro meu cantinho, que eu acho que todo mundo tem que ter o seu cantinho na sua casa. Eu também gosto de cozinhar, cozinho pra minha família, meu filho ama comida caseira, minha lasanha, meu salmão, costela, comida brasileira, arroz e feijão. Então ele cresceu com essa comida brasileira, então ele ama. Mas eu perco um bom tempo assim da minha vida estudando, respondendo os meus seguidores dos meus cursos, fazendo vídeos, dando dicas. Mas eu gosto de fazer shopping também, amo, toda mulher gosta de fazer shopping, gosto de me cuidar, ir no cabeleireiro. Eu adoro fazer coisas femininas. Eu também tenho que ir para fora, para outros cafés, para me inspirar também com outras pessoas, ver o que a pessoa está fazendo que ainda não estamos fazendo. Como muitas pessoas vão inspirar na gente, a gente também vai inspirar em outras pessoas. Olha, minha relação com Nova York é bem especial. Por quê? Em primeiro lugar, porque foi a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei em São Paulo. São Paulo e Nova York é essa luz. Eu sou do centro de São Paulo, então essa luz, essa correria, as pessoas não param. Nova York não para mesmo. E eu sou de São Paulo, então eu já tô acostumada com essa vida corrida, né? E eu amo isso. Eu acho que Nova York é o centro econômico, é onde você faz dinheiro. Você pode ir para outro estado, mas Nova York é onde você realmente consegue fazer dinheiro. E inclusive a gente tem o Araras ali em White Plains, mas a gente quer trazer o Araras aqui para Manhattan, porque a gente ama Nova York. A gente pensa também para ir para outros estados, mas Nova York é o nosso coração. A gente ama Nova York. Ter sucesso para mim é fazer o que você gosta. E isso para você ser um prazer, como alguém que gosta de viajar, alguém que gosta de estar num outro ambiente. O nosso ambiente já é sucesso, porque aonde eu vou, eu tento ser um sucesso, porque eu acho que o sucesso é fazer o que você ama. E se você está fazendo o que você ama, não tem como não ser sucesso. A cidade é delas. A cidade é delas, e hoje mais ainda a cidade é delas, porque hoje ela conquista, ela vai, aonde ela for, a cidade é delas. A minha dica, né, a minha mensagem especial para vocês mulheres que têm medo. Medo é normal, todo mundo tem medo, mas você não pode deixar o medo te parar.
Você não pode deixar o seu medo impedir você de realizar os seus sonhos. Eu também tive medo quando eu vim pra cá. Então, para você que quer hoje começar a empreender, só vai. E não deixa esse medo impedir você de mostrar o que você tem pro mundo. O mundo precisa saber o que você sabe. O que você sabe hoje pode salvar vidas. O que você sabe hoje pode inspirar outras pessoas. Por que você vai guardar para você? Vai com medo mesmo. O medo não pode te paralisar nunca.